Bom, vamos lá, né? A minha primeira transmissão. Para quem estiver me ouvindo, boa noite. Meu nome é Rafael Santos Silva. Eu sou formado em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Atualmente eu estou cursando também um curso de Psicologia pela Faculdade Docton, aqui no estado do Espírito Santo. E como primeira leitura, eu decidi optar por essa ótima leitura aqui de Immanuel Kant, resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? Uma coisa para ressaltar logo é a seguinte: Immanuel Kant, ele é um expoente do iluminismo também, e ele também é base muito comum para quem tem teorias liberais. Eu não vou falar libertárias, porque libertária traz uma ideia de liberdade em si, e não creio que seja esse o caso, tá? Mas é uma questão minha. Mas ainda assim, não é demérito nenhum a leitura desse excepcional autor, tá? Que até hoje a leitura dele é muito densa e poucos compreendem. Mas neste caso, esse texto, resposta pergunta o que é esclarecimento, ele não é tão denso assim, é facilmente compreendido, tá bem? Facilmente em partes, tá? Vamos lá. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Então você percebe aqui a dimensão libertária que se diz ter Immanuel Kant. Só um instante. Então vamos lá, depois de alguns ajustes, vamos dar continuidade. Vou reler aqui. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. Vamos lá, dar uma pausazinha aqui e nós verificamos o que? Que nessa sentença, né, nessa proposição dada por Kant, ele começa a direcionar a responsabilidade sobre a vida do homem para o próprio homem. Em qual contexto nós vamos observar isso? Vamos lembrar que o contexto pelo qual nós observamos isso é um estopim, aqui ó, 1783. Então esse período ainda estava se havendo revoluções do evangelismo através do protestantismo. O protestantismo ainda era um movimento que ainda haveria de crescer, aliás, havia de crescer, né? Mas ainda não estava completamente tomada a Europa nesse período pelo protestantismo. A Igreja Católica
e a que se deriva da Igreja Católica Apostólica Romana, ela ainda é a dominante e coloca as mazelas da vida do homem como punições de Deus, seja de Deus por parte do que você produziu de mal, seja pelo que sua família produziu de mal. Então, por exemplo, se o seu pai foi uma pessoa desonesta, você vai ser punido por Deus também por conta do seu pai. Então, todo o véu de responsabilidades, de significação sobre as problemáticas de sua vida não estarão no seu pai. Aliás, não estarão mais em Deus necessariamente, mas sobre você e sobre a responsabilidade daquilo que você faz com sua vida. É bem interessante. E aqui continua: a minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. Então, a minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela do outro. Novamente, qual é esse contexto? O contexto em que a Igreja Católica ditava as regras da sociedade, as regras tanto acadêmicas quanto as regras de comportamento social, o que não sinceramente se distancia tanto assim da nossa atualidade, mas essa minoridade que Kant aponta, sendo a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela do outro, indica que para ele há pessoas que buscam servir outros para que os outros tomem conta das vidas delas. E ele continua: é a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não se resulta da falta de entendimento. O indivíduo que tem essa minoridade, ele tem entendimento, mas o que ocorre? Mais da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela do outro. E diz: sapereal, de tenha coragem de te servir de teu próprio entendimento, tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Aqui é interessante, aí ele coloca uma máxima, né? As máximas kantianas. Aqui, aliás, tem a tradução: ousa saber. Ousa saber. Aí, depois de ousa saber, vem com a máxima: tenha coragem de te servir de teu próprio entendimento, tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. É interessante que esse é um texto inicial de Kant e ele mantém esse estilo de... Ele mantém muito corriqueiramente esse estilo de indicar máximas, de produzir máximas nas suas publicações, nas suas falas. E vamos adiante. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma parte tão grande dos homens, libertos há muito pela natureza de toda tutela alheia, naturalité majoritatis, comprazem-se em permanecer por toda a sua vida menores. E é por isso que é tão fácil a outros instituírem-se seus tutores. É tão cômodo ser menor. Se possuo um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um médico que decida acerca de meu regime, etc., não preciso eu mesmo esforçar-me. Aí, novamente, aquilo que eu falei. Kant é um expoente do liberalismo justamente por isso, porque ele começa a avaliar
o papel da dominação não a partir do dominante, mas a partir do dominado. E ele fala que é muito cômodo para o dominado ser dominado porque coloca a responsabilidade sobre sua sobrevivência para quem domina ele e não mais para si próprio. Então, o dominante, apesar de ter suas bonanças, vai ter a responsabilidade de cuidar desse dominado. Pessoal, isso daqui é muito complicado de se falar sobre Kant nesses detalhes. Por quê? Porque Kant era um senhor de escravos, não é? Mas ainda assim, vamos continuar. Porque o que eu gosto de observar é, analisando a época que Kant produziu texto, mas não apenas isso, também analisando o próprio texto e o que ele traz de revolução, é muito importante nós termos esse discernimento sobre o autor, sua época, para nossa compreensão atual. E aí continua: não sou obrigado a refletir. Se é suficiente pagar, outros se encarregarão por mim da aborrecida tarefa que a maior parte da humanidade, especialmente todo o belo sexo, considere o passo a dar para ter acesso à maioridade como sendo não penoso, como ainda perigoso. É ao que se aplicam esses tutores que tiveram a extrema bondade de encarregar-se de sua direção. Após ter começado a emburrecer seus animais domésticos e cuidadosamente impedir que essas criaturas tranquilas sejam autorizadas a arriscar o menor passo sem o andador que as sustenta, mostram-lhes em seguida o perigo que as ameaças se tentam andar sozinhas. Ora, esse perigo não é tão grande assim, pois, após algumas quedas, elas acabariam aprendendo a andar, mas um exemplo desse tipo intimida e dissuade usualmente toda tentativa ulterior. Vamos lá. Um primeiro detalhe é que ele fala aqui, ó, que a maior parte da humanidade, especialmente todo belo sexo, quando ele fala aqui todo belo sexo, ele está se referindo às mulheres, tá? É um traço realmente machista, mas é da época. Não estou ignorando a fala, estou apenas situando o texto ao momento que ele foi produzido. E aqui na prática libertária, ele é interessante que ele já joga outro ponto, que não é necessariamente quem está no papel de minoridade está porque quer, mas também pode estar porque o dominador pode começar a emburrecer. Aí que ele coloca animais domésticos, mas aqui ele está fazendo uma comparação com os seres humanos e fala o que pode começar a emburrecer os seres vivos, os seres humanos, e através disso impedir que esses seres humanos tenham autonomia, pois demonstra e dissuade, aqui a fala dele dissuade usualmente toda tentativa de que? De aprender a andar por conta própria. Por quê? Por conta de quedas de outros. Então a pessoa que está dominada não consegue ver uma perspectiva de caminhar por conta própria. Aí é que vem um ponto muito importante. Aqui vem um ponto muito importante. Se você for ler esse trecho numa perspectiva de que Kant era racista, Kant era senhor de escravos, etc, etc, você vai ter muita complicação,
em observar que ele está falando agora que os senhores, ou seja, quem é da classe dominante, também é, produz uma inclinação a quem é dominado de se permanecer dominado, dando exemplos. Então, vou dar um pequeno exemplo. Você trabalha, isso é interessante até para quem é comunista. Você trabalha de domingo a domingo, mas se não for o chefe, o dono da empresa, você não iria conseguir trabalho nenhum, você não iria conseguir trabalhar. Então, é melhor estar no sistema capitalista do que em qualquer outro. Porque você tendo o chefe, você vai conseguir trabalhar. Tá percebendo que o texto ele faz um pequeno diálogo com outros ideais que não necessariamente